Bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Jornal do Servidor. Hoje, né, um gostoso sábado, dia 8 de junho de 2019. Estamos ao vivo aqui com você para mais uma grande audiência, para assuntos importantes que vamos estar debatendo aqui com você, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua atenção, obrigado por estar conosco neste sábado. E vamos falar sobre vários assuntos aqui ao lado do presidente. Bom dia, presidente. Muitos assuntos para a gente falar hoje e, claro, né, sobre o resumo da semana, o que virá para a próxima semana. Teremos uma entrevistada hoje. Bom dia, presidente. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os servidores da Prefeitura de Sinop e munícipes que, porventura, estiverem assistindo o nosso jornal. Então, Rudy, hoje a gente vai prestar conta aqui para o servidor da nossa visita a Brasília, que nós tivemos lá essa semana, conversando com o deputado Juarez Costa, com o deputado Neri Geller, sobre a reforma da Previdência. Então a gente resolveu ir para lá para tentar sentir dos nossos parlamentares aqui, dos nossos deputados da região, como que está tramitando no Congresso a reforma da Previdência e também para a gente tentar antecipar, haja vista a preocupação de todo o trabalhador do Brasil, de todo o servidor público, quanto a essas mudanças, a gente sentir também como está a tendência de voto desses deputados. Então a gente vai estar passando aqui para o servidor de Sinop, o que a gente sentiu lá em Brasília. Muito bem, olha, eu até, além disso, nós vamos estar entrevistando aqui a secretária de Educação, Veridiana Paganotti, para falar sobre temas importantes aqui, né, presidente? É isso, né? Exatamente, Rudy. A gente convidou a Veridiana para estar participando, para estar esclarecendo alguns pontos para os servidores, principalmente os servidores da educação, e desmistificando uma polêmica que teve aí nas redes sociais referente à contratação de um professor que nem sequer doutor né, conforme colocaram numa matéria de uma empresa de notícias aí da cidade, por mais de R$10 mil. Então a gente se preocupou, sentou com a Veridiana, foi buscar a fundo para ver o que era esse contrato. E a Veridiana, como além de secretária, Rudy, ela é servidora pública municipal de carreira, ela é filiada ao nosso sindicato também, enquanto professora, e aí a gente achou justo convidar ela para estar explicando o que é essa contratação, para estar tirando as dúvidas das pessoas, uma vez que foi lançado no ar essa incógnita. Puxa, se contratar um professor por mais de R$10 mil e o sujeito nem mestre ou doutor ganha menos, vai ganhar mais que um professor da Unemat ou FMT. Então ela vai explicar para a gente que não se trata da contratação de um professor, e sim de uma de uma equipe, entendeu? A manchete foi de uma maldade que quando eu vi a matéria, vou compartilhar aqui, minha esposa falou: amor, você viu a matéria? Aí eu li a manchete e falei: puxa, vamos ver, deve ser uma denúncia grave, né? Eu falei para minha esposa, que é jornalista, que trabalha comigo lá no site Notícia.net, eu falei: você prestou atenção? Não, vi a manchete. A manchete tendenciosa. Eu falei: olha, eu não tenho muita informação. A secretária vai falar sobre isso. E ela tem propriedade. E eu também não estou afirmando que seja. Mas geralmente essas pessoas, elas são obrigadas, dentro do contrato, a pagar as suas passagens aéreas. Eu não sei se esse é o caso. Toda a despesa por ela, além da administração do curso. E é um curso continuado. O cara não vem apenas dar uma palestra, é um curso de qualificação continuado. Eu trabalhei no Delmoro por quase 10 anos, Delmoro Mercados, e tinha um senhor que prestava serviços ao Delmoro, e naquela época, eu sei, Delmoro em 2010, ele ganhava R$6 mil, R$7 mil naquela época por mês livre, né? E tinha que dar curso para todos os funcionários do Delmoro. E era continuado, a cada 2 meses nós tínhamos cursos de qualificação, que hoje todas as empresas grandes do Brasil fazem isso. Mas a pessoa para falar sobre isso, para prestar esclarecimentos ou não, é a secretária de Educação, uma vez que ela é responsável pela pasta. Bom, senhor presidente, vamos mandar um abraço aqui para a galera, presidente, que nosso jornal todo dia está bombando,
Estamos cada vez mais acertando todos os detalhes para ficar perfeito. Hoje eu nem pergunto qual edição que eu já não me lembro mais. Já está se tornando rotina. Olha lá, ó. A Salete. Bom dia Salete. Obrigado pelo carinho da audiência. Não vou me atrever a falar o sobrenome dela. Não sou obrigado. Né? A Marlene dos Santos Lima, essa eu posso. Bom dia, Marlene. E você que quer participar, quer mandar pergunta para a Secretaria de Educação ou para o nosso presidente, já vá mandando e a gente vai estar falando sobre isso aqui, tá? E sobre vários assuntos também. Vamos falar sobre a reforma, se não nesse jornal, mas no próximo sábado, acho que dá para dedicar o jornal inteiro para falar sobre esse tema, né, presidente? Até porque ontem eu vi a fala do Juarez Costa, deputado federal por Sinop na Câmara Municipal. Ontem teve um evento importante, que o sindicato esteve lá, que é para falar sobre saúde, que interessa a todos, inclusive para os profissionais da saúde que às vezes sofrem por conta de situações do Estado. E aí acho que tem bastante assunto para a gente falar sobre isso. Mas, também falando sobre Previdência, mais antecipando a ação do sindicato, e teve gente que perguntou, eu vou falar num grupo de WhatsApp, não poderia trazer aqui, mas eu acho que a gente tem liberdade. Por que o presidente do sindicato foi a Brasília se a reforma não atinge os servidores públicos ou os municípios, os municípios e estados? O senhor pode responder, depois eu cumprimento, tá? Por que o senhor foi lá, então? Eu vou fazer a do corneta agora, posso? Por que o senhor foi lá, presidente, se não vai atingir os servidores dos municípios e dos estados? A resposta, por favor. Bom, então, Rudy, fui lá passear. Às vezes... Assistiu o jogo da seleção? Isso, às vezes... Ou voltou antes? Eu voltei antes. Mas, no dia que ia ter o jogo, a gente estava passando em frente ao estádio. Então a gente não assistiu o Neymar machucar, não assistiu. Então. Meu Deus. Então, Rudy, por que a gente foi a Brasília? Tudo que acontece no país se origina lá. Infelizmente se origina lá, porque aquilo lá, eu vou falar pra ti sinceridade, cara, aquele negócio lá não é de Deus, não. Sério. Você ri, mas lá não sei, eu conheço. Não tem lógica, o peso, distorcendo um pouquinho a pergunta, mas o peso da máquina pública, pra gente que vai lá para Brasília, a gente chega à conclusão que 80% está lá. Então, o gasto do país com aquilo lá deve ser muito grande. Mas respondendo a pergunta dessa pessoa, por que a gente foi lá? A reforma da Previdência ela vai atingir, sim, todos os trabalhadores do Brasil, seja público ou seja privado. Com a diferença é que lá no Congresso agora, existem, como o próprio deputado Juarez Costa frisou ontem na reunião, existem correntes que estão defendendo que a reforma da Previdência pública não seja feita pelos deputados federais e senadores, e sim pelos deputados estaduais, cada um do seu estado, e pelos vereadores, cada um do seu município. Então existe essa divergência lá dentro. A reforma da Previdência ela vai pegar todos os servidores do jeito que ela foi apresentada pelo governo federal, Rudy, e nivelar por baixo. Ou seja, não tem diferenciação de categorias. Exemplo, na reforma diz que o professor tem que contribuir e trabalhar o mesmo tanto de ano que o Adriano, que é fiscal tributário, que o padeiro lá da panificadora do Grupo Machado ou do Grupo Aurora. Entendeu? Ou da esquina ali. Ou da esquina, ou o microempreendedor da padaria lá do bairro. Então ela nivela todo trabalhador por baixo. Não existe diferenciação na proposta. Então, ela diz que o policial militar, por exemplo, ou o bombeiro, ou o policial civil, também tem que trabalhar ao mesmo tempo que os outros trabalhadores. Guarda Municipal de Trânsito, né? O Guarda Municipal de Trânsito, o guarda desses carros fortes, empresas de segurança. O guardinha da noite, que guarda a noite. Nivela, ou seja, nivela todo mundo igual. E aí é a pergunta que eu fiz até para o deputado Neri Geller. Falei, deputado, o senhor é produtor rural, o senhor veio da agricultura familiar. Vim. Falei, o senhor acha que um produtor rural da agricultura familiar aguenta trabalhar até 65 anos de idade lá na roça sem tecnologia?
Aí ele baixou a cabeça e falou, não aguento. Eu falei, então como que vamos nivelar todo mundo igual? Eu falei, isso aí tinha a colega nossa de Lucas que foi junto, ela é enfermeira e presidente do sindicato, lá em Lucas, a Karine. Aí ela é conhecida dele, amiga dele lá de Lucas. Eu falei, o senhor acha que um enfermeiro de um hospital aguenta trabalhar 35 anos e vai ter saúde? Ou um policial militar ou um policial civil com 65 anos de idade vai estar correndo atrás de bandido e trocando tiro na rua? Com a mesma competência que ele tinha com 45, 50 até 55 anos? Então é essa diferenciação que a mudança da Previdência tem que ter, Rude. A gente não é contra se mudar e se melhorar o regime previdenciário. Agora tem que se tratar caso a caso. Então nós temos igual o Adriano, fiscal tributário. O Adriano, ele trabalha numa sala com ar-condicionado, ele anda de carro, faz as visitas dele de carro, desce, entra na empresa, notifica o empresário, faz levantamento fiscal, emite auto de infração. O Adriano, que faz um trabalho burocrático, ele aguenta trabalhar até 65 anos. Agora, o enfermeiro lá do posto de saúde ou do hospital, não. O técnico da enfermagem, não. O professor que está em sala de aula com 25 crianças gritando e conversando na orelha dele... Não, e parte desses professores aguentou 45, no meu tempo era 45. Exatamente, e lembrando que hoje diminuiu, então já se foi pior a situação da educação. Então o que se tem que defender na reforma da Previdência? É inevitável que ela aconteça, mas a gente tem que se defender as particularidades. Então existem vários segmentos, igual quem trabalha na área insalubre. Hoje existe uma discussão muito grande, o operador de máquina insalubre depende de que máquina? Se você considerar que um operador de colheitadeira hoje dirige no ar-condicionado, DVD, o trem é tudo computadorizado. Ele pode até dormir, programar no GPS e dormir durante ele deixou de ser insalubre. Agora, se você olhar o trabalhador que está fazendo asfalto no trecho dessa simples construtora, ele não tem ar-condicionado no trator de cera, na patrola, e nem no rolo compactador. Ele está lá no sol e na poeira. Então tem que se definir as diferenças, correto? Para poder se avançar, porque se nivelar tudo igual, infelizmente quem vai perder é o trabalhador, é o povo, é o pobre. Bom, tá aí. Olha, eu vi o deputado Juarez falando, e eu esperei o presidente falar, e eu sou favorável à reforma da Previdência, e o presidente acabou de dizer que também porém nós temos que analisar caso a caso. Eu penso, na minha humilde ignorância, que o Estado, que o governo fez foi isso mesmo. Mandou lá para o Congresso, e lá o Congresso tem que discutir, tem que fazer uma reforma, mas cabe ao Congresso analisar detalhes, até porque são 513 deputados e 81 senadores e conhecem a região. Deputados foram eleitos por segmentos. É mais fácil essa discussão para você tirar as principais injustiças, se não todas, mas as principais injustiças que acontecem e as principais injustiças que poderiam acontecer com a reforma, porque tem justiça para os dois lados, né? Se não for, vai ser a reforma dos sonhos? Não, nem para o governo e nem para o cidadão. Haverá sacrifício. O que não pode acontecer é injustiça. Com o professor, que eu concordo, com o policial militar, que eu concordo, enfim, com o caminhoneiro. Por mais que o caminhoneiro hoje tenha um monte de regalias, entre aspas, né? Porque quem está na estrada, eu já fui caminhoneiro, eu sei que é isso. O cara passar 8 horas, ou que seja 10 horas na boleia de um caminhão, e ele com 65 anos, ele está infartando na maioria das vezes. Tem muitos caminhoneiros que infartam até antes. Então, tem que analisar caso a caso, mas tem muita coisa que precisa mudar na classe política, alguns servidores de nível principalmente federal e outros de algum estadual, do judiciário, que a gente vê algumas aberrações. E cabe ao Congresso essa discussão. E por isso o sindicato foi, porque eu ouvi na fala do Juarez, que na proposta do governo era no macro, estados e municípios discutiriam.
assembleias e câmaras para fazer as suas próprias reformas baseada no governo federal, como tem algumas leis, né? Tem uma genérica e os estados se adequam. E o que alguns deputados querem, e senadores, é que já venha de cima para baixo, assembleias e prefeituras e câmaras não tenham mais que discutir, já venha um projeto pronto, efeito dominó. Então daí sim atinge muito as câmaras. E mesmo que o Congresso aprovasse a genérica, como acontece, por exemplo, na lei de som, na lei da educação, depois essa discussão virá para os municípios e estados. E seria uma ignorância muito grande por parte de todos os representantes das suas categorias, sejam públicas e privadas, não buscar informação para que as possíveis falhas graves, para lá ou para cá, possam ser corrigidas, né, presidente? Eu penso que é isso. Basicamente isso, enquanto o senhor fala, vou colocar a imagem aqui do senhor falando da visita. Tá exatamente, Rudi. Essa questão de município... Colocar com o JC primeiro. De município e estados isso aí ele é resquício da reforma previdenciária do Temer ainda, que não emplacou, que não conseguiu colocar em plenário e não saiu do lugar. Então lá atrás já se pregava que seria feita uma reforma previdenciária do INSS e os estados e municípios teriam 90 ou 120 dias. Esse é o gabinete do deputado Juarez Costa e o presidente lá. Isso, exatamente. Aí, então, o que se defendia? Essa é a Karina, a enfermeira de Mação Verde, presidente do Sindicato dos Servidores lá também. O que se defendia na época e que alguns estão defendendo? Que se faça a reforma do regime geral, Estado e município que se vire o conselho. Aí já é o deputado federal Nery Geller. Exato. Cada um que faça o seu. Por quê? Porque os deputados federais não querem assumir todo o desgaste com o serviço público. Tem que ser sincero e falar a verdade. Então, nenhum deputado federal ele quer assumir a responsabilidade de mexer com a vida do servidor público do menor municípiozinho lá do seu estado. Então, na ideia dele, se ele jogar para Câmara, desgaste seria mais ou menos isso. Eu estou empurrando a bronca para frente. O cara chega lá, mas o senhor vem pedir voto aqui, mas o senhor mexendo. Não, eu? Exato. É o senhor. Seria mais ou menos esse o princípio. Sabe. Só que talvez esse não seja o caminho. O caminho é se fazer a reforma com coerência e respeitando as particularidades, como eu já falei. É humanamente impossível você querer que todos sejam iguais. Outra parte que a gente colheu lá na visita, Rudy, também é os votos. O que a gente sentiu lá? Que o Mato Grosso ele tem 8 deputados, 8 votos, né? 8 deputados. E 3 senadores. Nos deputados, nós temos 4 que votam contra a reforma da Previdência. 3 que devem votar, que devem defender a reforma do presidente, do jeito que ele mandou, que são os representantes do partido dele. E o deputado Nery Geller, que defende a reforma, mas com mudanças. Alterações. Mas com mudanças. Então, está bem dividido. E, de acordo com o deputado Juarez e com o deputado Nery, hoje o governo ele não tem. Tanto que nós tivemos de manhã na reunião com os dois, e eles falaram, Adriano, o governo federal não tem os 308 votos para aprovar a reforma. São necessários. E quando foi à noite, foi divulgado em mídia nacional, o líder do governo no Congresso, afirmando isso. Não, nós não temos ainda os 308 votos. Então, a reforma ela deve acontecer, mas vai ter que se mexer em muita coisa. Claro que, igual você falou, Rudy, os privilégios a gente tem que cortar, porque não existe nenhum servidor público sinopense que ganha 100 mil reais por mês. A democracia se faz pela justiça de todos, né? Todos têm que ser igual. Não existe nenhum, como alguém né? Não existe nenhum servidor público, deixa eu corrigir, do executivo que ganha altos salários. O executivo é quem faz, são as prefeituras. E o governo do estado na área da saúde, na área da segurança pública, polícia militar, corpo bombeiro, polícia civil,
e na área da educação, professores. Então, me aponte um professor do estado de Mato Grosso que ganha 25, 30 mil reais. Professor de concurso de escola de segundo grau. Não existe. Não existe. Então, quer dizer, o problema dos altos salários, Rudy, eu tenho certeza que não está no poder executivo, que é quem executa o trabalho. Os altos salários, infelizmente, estão no legislativo e no judiciário. Para que você tenha uma ideia, Fernando, diante disso que você falou, para a gente encerrar esse tema, semana que vem a gente volta falando sobre Previdência, eu vi o ex-deputado Nilson Leitão falando, e o deputado Juarez pode confirmar, que 80% do gasto de toda aquela verba gigantesca que vai para o Congresso Nacional, 80% é para a despesa de servidor, de carreira, daqueles mais antigos, que aposentados e tudo mais. Ali tem rico salário. Judiciário, então, são aposentadorias vultuosas, não só dos juízes, de servidores ali. Tem algumas equívocos grandes que precisam ser corrigidos. Não pode, como você disse, tudo por baixo ou tudo por cima, né? Tem que ter uma ponderação e a gente... Tem que se achar um meio termo, Rudy. Só para complementar a visita a Brasília, então a gente foi, conversou com os deputados, sentiu a nossa bancada, os 8 deputados, eles estão divididos, mas pelo menos aqueles que vão, igual o Neri Geller, que vota a favor, ele tem coerência de que tem que mudar alguma coisa. E aí, o que eu vi lá em Brasília, cara, o governo federal fazendo campanha maciça para mentir para as pessoas. O governo federal ele está mentindo para a população brasileira, dizendo que a reforma da Previdência vai salvar o país, vai fazer o país crescer. É a mesma coisa que aconteceu com a reforma trabalhista na gestão do governo Temer. Então, se mentiu para o trabalhador, se mentiu para o povo que ia fazer a reforma trabalhista, mudar alguns pontos da CLT e que ia ter emprego. A taxa de desemprego está maior do que estava. Na reforma da Previdência, chega a ser vergonhoso você ver aqueles prédios públicos lá em Brasília, cheio de outdoor lá no último andar, aqueles outdoor gigantes, dizendo que tem que ter a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência vai ser bom para o trabalhador, que a reforma da Previdência vai fazer a economia crescer. Mentira! A reforma da Previdência não vai fazer a economia crescer, Rudy. O que faz a economia crescer é investimento. Investimento em obra pública, investimento em asfalto, investimento em faculdade, em escola. O governo não tem dinheiro, é outra inverdade. Quando se roubava muito, lá no esquema do PT, vamos dizer assim, do Lula, da Petrobras, que é o que foi divulgado, não existia dinheiro público para estar investindo em obras. Hoje não se rouba mais e não se tem dinheiro. Então, qual é a matemática, Rudy? Então, falar a reforma da Previdência vai salvar o Brasil? Não vai. Ela vai criar um problema maior para o Brasil para daqui a uns 10, 15, 20 anos. É isso que o povo, não só o servidor público, mas o trabalhador da iniciativa privada, ele tem que começar a pesquisar e ver. Poxa, não, mas se eu trabalhar só mais 5 anos, para mim está ótimo, eu consigo trabalhar. Agora, o professor não consegue. O policial militar não consegue. O enfermeiro não consegue. É isso que nós temos que ver. E aí o governo usa a reforma da Previdência para enganar as pessoas e dizer que vai atrair investimento. O investidor não está investindo no Brasil por quê? Por causa da instabilidade do governo. O governo federal que está administrando em cima de live, está administrando em cima de diz-que-me diz-que, de decreto, é um decreto em cima do outro. Então nós não precisamos mais de Congresso, vamos administrar o Brasil em cima de decreto. A última agora, vamos mudar o Código de Trânsito, não é mais obrigatório, Rudy, ter cadeirinha para carregar bebê. O pai tem que saber que o filho é dele, tem que cuidar. E a conta no SUS dos acidentes, quem que vai pagar quando começar a aumentar? Nós vamos mudar a validade de habilitação para 10 anos. Mas há de se entender que antigamente era 10 anos, né? A carteira de habilitação. Eu acho que nesse caso deveria ter, na verdade, entrar nesse assunto de carteira de habilitação é um pouco complexo. Eu vou dar um exemplo claro aqui.
As escolas, as autoescolas ganham muito, e você sabe que elas ganham muito, é bom a gente falar isso com a sociedade. Usam pátios públicos, como aqui em Sinop ali, você quer estacionar o carro, você não consegue. A gente viu esses dias pessoas sendo multadas porque colocaram motos em local que era autorizado, entenderam que era proibido, depois foi feito local, enquanto as autoescolas utilizam pátio público, ganhando, se ganha bem, se não teria tanta autoescola, é questão da lei de oferta e procura, e eles sequer dão conforto e qualidade, e isso não é em Sinop, é no Brasil inteiro, para aqueles que fazem carteira. Virou um grande negócio. O governo também criou um monte de coisa. Tudo vira muito. Tudo, Rude, é um grande negócio. Tudo é um grande negócio. Mas não é para o cidadão que vai reformar uma carteira. Eu fui reformar minha carteira e tive que gastar R$600. Concordo contigo. Para o cidadão, não. Só que existem mudanças, Rude, que têm que serem feitas com estudo técnico. Existem mudanças que a gente defende que tem que ter. O preço da habilitação é muito alto. Realmente é muito alto. Minha filha mora no Paraguai e lá com R$250 ela faz habilitação. Realmente é muito alto. Agora, por que é alto? Aonde está o erro? Não é simplesmente você alterar do jeito que você acha que vai ficar bom ou falar o que o povo quer ouvir que vai funcionar. Mas cabe ao Congresso... Exatamente. O projeto foi para lá, cabe ao Congresso ter bom senso, discutir, ver o que é bom e o que é ruim para o país. Agora, o governo ele peca muito porque ele falta com a verdade. Em 60% do que se fala, hoje, Rude, se falta com a verdade. Sempre, né? Lamentavelmente. Se falta com a verdade. Lamentavelmente, todos os governos parecem. Todos. Então, na verdade, é aquela história de que o poder... igual a reforma trabalhista, você acabou de falar. O poder emana do povo para o povo. Isso não é verdade. Então, a partir da hora que o sujeito chegou lá, ou seja, lá em Brasília, ou seja, aqui em Sinop, ou seja, ali em Cuiabá, no estado... A cobra fuma. Esquece do povo. Infelizmente, assim as mordomias são muito tentadoras. Maria, bom dia. Vou mandar um abraço, eu vou para o intervalo na sequência, quero mandar um abraço aqui, ó. A Juliana, bom dia. A Marli Peca também está lá, bom dia, ótimo sábado a todos. A Maria Cecília, eu acho que é sobre o assunto da Previdência, né? Está ali, ou ao jornal, obrigado. A Sueli, bom dia Sueli. A Juliana Pereira, o cidadão perde em todos os sentidos, ela falando acho que também sobre a reforma da Previdência. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, senhor presidente, depois conversar com a Veridiana Paganotti? Exatamente, vamos bater um papo com a Veridiana para saber como que está o trabalho dela frente à secretaria e fake news. Para ela explicar para a gente também que negócio é esse do professor. Na verdade não é fake news, a manchete fala de uma coisa e a matéria fala de outra coisa. Não. Tem que fazer uma crítica construtiva. O triste é que, do jeito que foi feita aquela notícia, poxa, desmereceu, rapaz. Eu nem conheço esse professor, eu vou conhecer. Mas do jeito que fizeram, puxa, é só um professor que tem pós-graduação. Nem sequer doutorado tem. Muita falta de respeito. Acho que a gente tem que ter bom senso. Acho que o respeito verdade. O Vladimir, bom dia. Bom dia, Carneiro Adriano. Uai, por que Carneiro Adriano? Companheiro. Bom dia, o áudio do Adriano está baixo. Vamos aumentar então aqui, ó. Cadê? Fala aí, Adriano. Bom dia de novo. Pronto, melhorou? Aí, tá alto. Aqui na modulação tá igual o meu. É que o meu é um pouquinho mais alto. Por causa que eu falo muito perto aqui. Vamos lá. Fala mais próximo do microfone, Adriano Perotti, Vladimir. Aumenta o volume do celular, que tá alto aqui, né? Aqui, ó. Tá alto. Olha lá, ó, tá igual. É que, enfim. Vamos lá. Intervalo e eu volto na sequência com o Jornal do Servidor. Bem rapidinho. Na sequência, você vai acompanhar a entrevista com a secretária de Educação de Sinop,
Veridiana Paganotti, falando sobre, por exemplo, este curso, né, de mais de 10 mil por mês para a qualificação dos professores, e a importância desse curso também, explicando a matéria que rolou em um site da cidade. Voltamos já. A Farmaserve atende agora de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Atendemos toda a população de Sinop região. Servidor filiado ao sindicato tem preço e parcelamento diferenciado. Farmaserve, uma farmácia completa para atender toda a sua família, com atendimento de qualidade e preço justo. Na Avenida das Figueiras, anexo ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. Disque Remédios 3532-6434. Farmaserve, a farmácia do servidor. Muito bem. Pô, deixa eu pegar o meu microfone aqui. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver como está o enquadramento da nossa secretária Veridiana. Veridiana, preciso que você chegue um pouquinho para cá, para nós te enquadrar um pouquinho para cá. Próximo. Isso aqui, ó. Ali, ó. Nós estamos nos vendo ali, ó. E aqui é ao vivo o nosso jornal, né? E aí você está vendo a secretária conosco neste Jornal do Servidor. Muito bem. O Adriano está aqui ao lado. Vou pedir para ele vir aqui para te entrevistar, para ele ficar à vontade. Tá com o microfone esse, né? Use isso aqui mesmo. Use isso aqui. Então, isso aqui é ao vivo e é gostoso por ser assim. Aí o Adriano vai conversar com a secretária a respeito deste curso. Com você, presidente. Bom, bom dia, Veridiana. Obrigado por estar presente aqui. A gente vem conversando bastante esses dias, né? E primeiro, quero que você dê um bom dia para o povo e vamos começar o nosso bate-papo aqui de uns 10 minutinhos. Ok. Bom dia a todos os nossos colegas servidores que estão aí nos ouvindo, e em especial um bom dia aos meus colegas também da Secretaria de Educação e de todas as nossas escolas e unidades escolares. Então, Veridiana, você é concursada, né? Concursada desde 1998, estou na rede da Prefeitura Municipal, né? Meu primeiro concurso auxiliar de dentista, depois inspetora de alunos, professora e aí vai. Então, por que eu te faço essa pergunta? É a segunda servidora concursada, né, Ruth, que vem conversar com a gente aqui, que tem cargo de chefia, cargo de primeiro escalão na Prefeitura de Sinop. Nós tivemos uma entrevista com a Cássia, do Previ também, e agora a Veridiana, que é professora da rede municipal. E frisar para os servidores a importância da gente ter um servidor público de carreira coordenando uma pasta tão importante quanto a educação, né, Veridiana? Ah, com certeza, faz toda a diferença, uma vez que a gente vive lá na escola, né, durante esse tempo todo de serviço, e fica muito mais fácil compreender os anseios dos nossos colegas quando a gente assume uma função de chefia, digamos assim, de coordenação, e isso faz com que a gente traga o olhar da escola e de todo o sofrimento ou situações que se vivencia lá para dentro da secretaria e possa buscar soluções para esses problemas.
Hoje, quantas unidades a gente tem na rede? São 38 unidades, né? Nós abrimos agora a extensão da Escola Olibaldo, que é no prédio novo da Escola Gente Feliz, só que ela ainda abriu este ano como uma extensão. O ano que vem ela se torna uma unidade nova e aí teremos 39 unidades. E número de servidores, quanto a gente tem na pasta? 1.510 servidores da Secretaria de Educação, entre zeladoras, merendeiras, o quadro todo de apoio e professores. Isso aí já é incluso o estagiário? Não, somente os servidores efetivos e os contratados através de teste seletivo. Certo. E essa semana nós tivemos uma polêmica, né, Veridiana? Foi para as redes sociais aí a contratação de um professor. Um professor, sim, um pobre mortal, como eu brinco, só com especialização, pós-graduado, nem sequer doutor o cara é, e vai ganhar mais de 10 mil reais. Eu queria que você explicasse para a gente isso aí, para deixar claro para as pessoas, para não distorcer a licitação que foi feita, qual vai ser a função desse pessoal. Sim. Primeiro que não é um professor, é uma empresa de assessoria educacional, Quality, o nome da empresa é este. Nós já estamos com essa empresa desde o ano passado, iniciamos os trabalhos. Essa empresa ela tem um cunho de monitoramento, ou seja, ela vem aqui na cidade uma vez mensalmente, faz toda uma avaliação do que está acontecendo nas nossas escolas, junto com a equipe técnica da Secretaria. Nós monitoramos os alunos todos, os 10 mil alunos do ensino fundamental são monitorados bimestralmente por avaliação online, ou seja, é uma série de trabalhos que envolvem o trabalho da empresa Quality no município de Sinop, assim como outros municípios do Mato Grosso também estão buscando isso, e vale ressaltar o porquê que nós buscamos uma empresa de assessoria. Uma vez que, desde 2017, nós respondemos, Adriano, anualmente para o Tribunal de Contas uma pergunta muito simples. O tribunal nos pergunta o seguinte: qual é o resultado do investimento na educação? Uma vez que quase 80 milhões são investidos na folha dos servidores da educação anualmente, ele quer saber por que o dinheiro investido no professor não está resultando na aprendizagem do aluno. E nós temos que responder. E não é só responder, é achar a melhoria do ensino. E a gente tem que buscar isso. E 138 mil para uma rede de 38 unidades, mais de 17 mil alunos, não é um investimento alto. É um investimento razoável para o tamanho da nossa rede e o desafio, que um IDEB de 59 é o IDEB que nós temos. Está acima da média? Está, mas dentro da competência que Sinop tem, não está. Nós podemos melhorar e muito. Tá. E quanto à unidocência, vamos mudar um pouquinho o foco. Eu acho que essa questão da contratação dessa empresa, a gente que conversa e se conhece há muito tempo, né, Veridiana? Já falamos também sobre o Instituto Ayrton Senna, sobre várias outras coisas. A gente que é mais antigo de prefeitura, a gente lembra do passado e às vezes sente saudade. Exato. Né? Então, eu acho que a contratação dessa empresa, ela vem então de anseio à necessidade da secretaria, seria isso? Com certeza, uma vez que nós precisamos monitorar, acompanhar, formar os nossos professores, porque essa empresa dá formação para professores, dá formação para diretores e coordenadores, dá condição para esses diretores e coordenadores irem com essas novas atitudes para a escola. Isso está fazendo com que as escolas mudem muito a nossa perspectiva de ensino. Nós já tivemos um avanço, Adriano, significativo em termos de entendimento do que é, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, o que é letramento na educação infantil. Porque, às vezes, as pessoas estavam confundindo, deixando a criança brincar no 4 e 5 anos, sem um direcionamento, e esquecendo que ali era a antiga pré-escola, ou seja, eu precisaria estar sendo preparado, eu tenho que estar letrado, eu tenho que estar incluso no mundo do letramento. Isso está muito forte na BNCC e nós, professores, temos que aplicar isso na escola. Então, a gente tem a professora Lídia, que é uma também das assessoradas da Quality, que a Quality nos manda e vem fazendo um trabalho fantástico com a educação infantil. O professor Amaral, citado, ele faz com o ensino fundamental. Temos outras pessoas que vêm, a professora Isabel, que vem trabalhar com educação especial. São vários professores de acordo com a demanda. Percebemos um problema, por exemplo, lá na educação infantil. Então, esse mês, quem vem? Professora Lídia, especialista em educação infantil, ela vem ali e trabalha. Nós não estamos buscando títulos, Adriano. Quando alguém fala assim, ele não é doutor, ela não é doutora, ou... não é isso que eu busco.
Até porque, nos últimos 8 anos, o município já investiu em títulos para os nossos professores concursados mais de R$2.100.000. Ou seja, nós pagamos para o professor ir buscar o seu título, ele fica lá 2, 4 anos recebendo, disponível só para estudar. Não é o título que está fazendo a diferença. O que faz a diferença para nós é condição de aprendizado. O que eu posso ofertar para o meu colega enquanto experiência de trabalho. Então, na verdade, o professor Amaral, que eu não conheço ainda, ele que levou a culpa, mas tem vários professores São aí vários. que dão suporte junto com ele. Com certeza. É uma empresa. A empresa licitada é a Quality, e a Quality tem no seu grupo de servidores o professor Amaral, né? Professora Lídia, professora Isabel e outros colegas também de profissão. Certo. Então, mudando o foco um pouquinho, Veridiana, desde o início do ano a gente vem conversando bastante enquanto sindicato e secretaria, e eu gostaria de comentar contigo sobre a unidocência, como que está a implantação, se a gente tem perspectiva de num futuro próximo aí, conseguir implantar a unidocência em todas as escolas, em todas as salas de aula. Como que está esse planejamento da secretaria? Olha, o projeto da unidocência é um projeto que eu falo que ele digamos que ele é o do meu coração. Uma vez que eu sou a professora, que já trabalhei muito tempo com o Instituto Ayrton Senna, e no Instituto Ayrton Senna nós tínhamos a dinâmica de ser unidocentes. E eu sempre digo que aquilo era a condição mais efetiva que nos dava a condição de ensinar alunos multirepetentes em um ano a pular vários anos de aprendizagem. Nós temos ali a unidocência. O que é a unidocência, né? É um professor, na sua carga horária, eu vou citar o meu exemplo, professora 38 horas, né? Eu vou ficar 20 horas em sala com meus alunos, e nessas 20 horas eu vou dar todas as 9 matérias da grade curricular, todas elas são minhas. Então, ou seja, eu vou passar a manhã inteira com o meu aluno, com os meus 25, 30 alunos. E eu vou saber exatamente qual aluno vai precisar, não entendeu essa matéria, esse aqui, olha, está com dificuldade, esse está um pouquinho lento na leitura. E eu vou trazer este grupo no meu restante da minha hora, que não é a hora atividade, é a minha hora de trabalho, para o reforço. Então, ou seja, eu, professora, dou o reforço para o meu próprio aluno. Não tem uma ruptura, né? Ou seja, o aluno ele vai conseguir ter uma melhora na aprendizagem. E eu vou dizer para você que nós estamos no segundo bimestre, finalizando o segundo bimestre praticamente. E o que nós estamos colhendo de frutos com a unidocência é incrível. Nós instalamos esse ano no segundo ano. Por que segundo ano? Porque nós temos que garantir a alfabetização dessas crianças. Nós temos que garantir. Nós temos crianças saindo no terceiro ano sem saber ler e escrever. Isso não é admissível para a rede pública de ensino. Nós temos que ensinar essa criança a ler e escrever. É o primeiro passo de estar na escola, né? É ler e escrever. Então, a unidocência no segundo ano para isso. Mas, conversando com os diretores e coordenadores das escolas, pedi o apoio deles, e quero aqui agradecê-los por ter conseguido convencer lá na escola a importância desse projeto. Muitas escolas já conseguiram aplicar a unidocência no primeiro, segundo e terceiro ano. Ou seja, nós estamos aí com pouquíssimas escolas, porque eu não podia contratar mais professores, né, Adriano? Por conta até do nosso limite de folha, né? Então, a gente tem um quantitativo. Então, os professores nos ajudaram, pegaram aulas excedentes, se ajeitaram, cada um alguns fizeram novas atribuições, e o trabalho está sendo fantástico. As escolas que estão colhendo os frutos com a unidocência até o terceiro ano, eu garanto assim, que no final do ano nós vamos ter os nossos alunos, que é realmente o resultado de tudo isso, que eles aprendam a ler, a escrever, a interpretar, ter uma vivência de mundo, as operações matemáticas, ou seja, toda aquela vivência tão importante que antigamente, até os pais vão falar, né? Antigamente ia até o 4º ano, mas todo mundo aprendia, né? E às vezes hoje você tem o ensino médio e não sabe fazer uma conta, e o pai, que é o tal semi-analfabeto, é o que vai saber te ajudar. Então, a gente tem ali, o que a gente quer resgatar é isso. O que nós aprendemos, como aprendemos e a qualidade com que isso fica na nossa vida. Tá, e existe a perspectiva, um prazo, um estudo assim, Veridiana, para que se implante a unidocência em todas as séries iniciais, do primeiro ao 5º ano? Nós isso, queremos focar a unidocência, na verdade, nem é só do primeiro ao 5º ano, Adriano. Nós queremos em todas nossas séries um professor por sala. Isso atende, em partes, o anseio dos nossos servidores, que são chamadas 30 horas. O que é 30 horas? É somente uma sala para cada professor. Nós não vamos dar 30 horas para o professor ir embora no restante do tempo. Não é isso que nós queremos e nem achamos que isso é o correto. Tá?
Eu acho que 30 horas, ele serve para quê? Para que o professor não fique tão desgastado. Então, o professor terá uma aula só, digamos, uma turma só para ele. Isso compõe só 25 cadernos para corrigir, e tem uma série, né, de provas para elaborar. É uma condição muito melhor de vida para o nosso servidor. Então, nós queremos para toda a educação infantil e até o 5º ano. Para isso, Adriano, dói o que a gente tem que fazer. Mas o preço a gente vai ter que pagar. O que acontece? Nós estamos entregando os alunos maiores de 7º, 8º e 9º anos para a rede estadual. Isso vai fazer com que sobe professor para compor o quadro, que vai faltar professor para suprir a unidocência. Nós também estamos em conversa com as nossas TDIs, buscando um auxílio. Lembrando que as técnicas de desenvolvimento infantil são professoras, porque elas têm a faculdade. O que diz que alguém é professor é você ser formado na universidade, em pedagogia ou em letras, não é? Não é o seu concurso. O que diz que eu sou professora é minha formação. E a gente vem conversando com elas, até aqui no sindicato mesmo, para que elas também nos auxiliem nessa tarefa. E a ideia é que o ano que vem a gente tenha perspectivas de colocar toda a rede municipal no projeto de unidocência, um professor para cada turma, todo mundo com tempo para fazer visitas em casas, aproximar essa família da escola. Nós temos hoje essa ruptura, a escola, o pai deixa lá e fala, eu não dou conta mais deste menino, e às vezes o menino tem 3 anos. Né? E a gente precisa ajudar essa família, é nosso serviço social, a escola, antes de tudo, ela tem uma transformação social para executar. Bom, Rude, nosso tempo já está quase ultrapassando, você está meio... Sim, vamos lá. Tá, o seu Vladimir, ele lá do Gente Feliz, seu Vladimir, né? Adriano, pede para a Veridiana para ela verificar o acabamento do muro na escola extensão do Ilibaldo, aqui no residencial Gente Feliz. A gente já foi até a escola, percebemos, a frente da escola ela é totalmente fora de um padrão, mas como está no projeto a gente tem que aceitar, né, Adriano? Mas são fios de arame na frente da escola. Nós lidamos com crianças e sabemos que não é este o caminho, mas já notificamos a empresa, inclusive por estar no projeto só o fio de arame, não vou aqui eximir a empresa, o acabamento é péssimo naquela escola, notificamos, mas nós precisamos pegar a nossa escola e tomar conta e ajeitar, né? O que, infelizmente, a gente tem que sofrer isso no serviço público, que é a burocracia de poder punir aquele que erra, principalmente com o dinheiro público, né? Mas aquela escola, nós estamos passando por várias organizações, reorganizações e melhorias do que foi feito, e será consertado aí até o final deste mês. Eu garanto que estaremos aí prontos, com alambrado, tudo fechadinho na escola, como deve ser para nossas crianças. Bom, seu Vlad, como bom líder comunitário que o senhor é, não perde a chance de perguntar. Eu acho que o princípio é esse mesmo, né? A gente participar e cobrar do poder público, das pessoas que representam o poder público, cobrar melhoria para a comunidade onde a gente está. Então, acho que a Veridiana respondeu a contento o senhor, e vamos ficar de olho aí para ver se vai sair, né, secretária? Já melhorou bastante a escola do dia que a gente pegou. Caso não saia, né, seu Vlad, a gente volta a cobrar. Funcionando, que é o principal, né? Para a semana que vem, nós temos a reunião marcada com a prefeita, né, Veridiana? Isso, nessa terça-feira, aí com a pauta, né, do sindicato para os servidores da educação, uma pauta muito interessante para a secretaria, porque é uma pauta que trata de resultados, trata de valorização, trata principalmente do respeito que nós temos que ter com todos os nossos servidores, independente se é professor, porque o sindicato tem essa diferença. Pensar na zeladora e na merendeira, mas também de pensar no professor. Cada um com uma dessas. Lembrar aqui também e agradecer, Adriano, porque quando eu vim tratar deste assunto da unidocência, o ano passado, aqui com vocês foram muito abertos comigo de achar que também era a melhor produção do que as 30 horas, como o professor queria, de ir embora, né, que todo um tempo extra do professor pudesse ser voltado para o aluno e realmente a gente ter a diferença da rede. E a nossa pauta esse ano ela vem com bastante coisas positivas, como a melhoria do salário do diretor e do coordenador, né, que nós hoje, com o salário que existe, como ele é composto, favorece os novos e não os antigos servidores da rede. Isso para nós é um problema. Por quê? Porque, como você disse, quem já passou por mais de 12, 15 anos de gestão, ele tem um currículo mais completo de tantos anos de formação, de capacitação, de investimento do poder público nesse servidor e de vivência.
porque aqui eu vou fazer uma referência a uma antiga secretária nossa, que tem todo o meu respeito, professora Rosa, que, quando a gente faz uma referência ao momento que a professora Rosa nos foi, né, secretária, de como nós éramos em resultados da educação. E não tínhamos metade do que a gente tem hoje, né, Adriana, em termos de estrutura. Mas tínhamos o quê? O acompanhamento da secretaria. É disso que a gente foi atrás, de buscar aquilo que deu certo em cada uma das gestões, porque a gente não cria nada. Adriana, a gente tem que respeitar os nossos colegas antecessores e ver o que cada um deles fez de bom e trazer para a nossa rede novamente. Então, gente, para encerrar, que o Rudy já está me cutucando aqui, que já passou dos 40 minutos, né, Rudy? Eu até nem vou deixar ele voltar, nós que vamos encerrar hoje, Veridiana, deixa ele do lado de fora ali. Eu quero te agradecer a presença e que você faça a sua consideração final, mande um abraço para o povo aí. Quero aqui agradecer novamente a todos os nossos colegas, né, por estarem aí atentos. Eu agradeço. E quando às vezes vem essas notícias, o que eu sempre peço é: perguntem para a secretaria. Eu tenho um cuidado muito grande com o dinheiro da escola, porque eu já estive lá na escola e sei o que não é ter investimento. Eu já estive lá na escola e ficar sem professor e ter que dar aula no lugar do professor. A gente já sentiu isso. E nós, toda vez que a gente toma uma decisão do que gastar, nós temos uma decisão coerente, pensada, organizada e muito sensata. Você pode ver que a Secretaria de Educação não faz grandes gastos. Uma secretaria que tem mais de 100 milhões de orçamento anual, fazer um investimento em assessoria pedagógica de 138 mil, que, se dividindo só pelos números dos alunos, daria aí 1,72 por aluno, é um investimento pequeno, mas que trará grandes melhorias. E eu quero deixar aqui a Secretaria de portas abertas para toda a comunidade sinopense, secretaria que fica ali na Avenida do Jacarandás, 24 e 24, à disposição para qualquer dúvida, reclamação e, principalmente, também, se tiver coisas boas para falar, a gente agradece, porque geralmente só vai lá para falar as coisas ruins que tem, gente. Não adianta a gente fingir que não tem. No universo de 38 escolas, 17 mil alunos, 1.500 funcionários, alguma coisa vai passar batido e nunca é proposital. E quero aqui deixar as minhas desculpas por qualquer coisa que qualquer um da nossa secretaria tenha causado qualquer indelicadeza, mas dizer que às vezes passa batido e pedir desculpas e agradecer novamente ao apoio que nós viemos enfrentando de todo mundo, as críticas que são sempre boas para que a gente possa melhorar cada dia mais. Então tá. Obrigado pela presença, Veridiana. E para a gente finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, principalmente os servidores da educação hoje, os 1.500 servidores que nós temos na pasta da educação. O nosso sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Sinop, ele é dos servidores, inclusive da Veridiana, que é secretária professora da rede filiada ao sindicato. Então, Rudy, o que a gente quer deixar para o professor, para o servidor da educação refletir hoje? A secretaria ela é tocada 100% por servidor de carreira. É a única secretaria do município de Sinop, Rudy, que é tocada 100% por servidor de carreira. Todos os servidores que estão lá dentro são servidores concursados. E a gente tem que valorizar e respeitar isso. É igual a Veridiana falou, diferença, crítica, ela tem que existir, mas a crítica construtiva. É a crítica que vai fazer a gente crescer enquanto pessoa, crescer enquanto servidor público e crescer enquanto ser humano. Muitas vezes a gente foi criticado aqui por próprios colegas, né, Veridiana, de concurso mesmo, dizendo: você é vendido, você é isso, você é aquilo. Não. A gente quer o bem para a sociedade de Sinop, para o servidor público municipal de Sinop, do gari ao médico. E a educação está nesse meio. Nós temos professor, merendeira, zeladora, motorista, e a ideia do nosso sindicato, Veridiana, é justamente a gente buscar essa melhoria. Tenham todos um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, que todos fiquem com Deus, que tenham uma semana maravilhosa o ano que vem, e com certeza a gente vai ter avanços para a educação na reunião com a prefeita Rosana, porque a gente não pode perder a esperança disso. Às vezes se critica, mas o sindicato do Adriano não faz greve. Eu sempre fui averso à greve. Eu acho que a greve é a última escolha que a gente tem a fazer. E hoje, do jeito que está a nossa legislação, você faz greve, você tem um salário cortado.
Então não é viável. Viável é negociar, é ir passear em Brasília, né, Rude? Como se... O que o sindicato foi fazer lá em Brasília? Foi como todos estão indo para lá, atrás de seus deputados, buscando informação sobre a reforma da Previdência, que vai ser ruim para o professor, que vai ser ruim para o enfermeiro, que vai ser ruim para o motorista. Do jeito que ela está, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser bom para o governo e vai ser bom para os banqueiros, para a instituição financeira, que vão capitalizar todo o nosso dinheiro e vão ganhar muito, e a hora que a gente for se aposentar, a gente vai ter dinheiro para sobreviver por 3 ou 4 anos e não mais que isso. Então, isso que a gente foi fazer em Brasília, isso que a gente está passando para você, servidor público aqui. A reforma da Previdência, do jeito que ela está, ela vai acabar com a aposentadoria de todos num curto espaço de tempo. Por isso que ela não pode ser aprovada do jeito que está em Brasília. Tenham todos um bom final de semana, fiquem com Deus, desculpem talvez alguma falha da gente na execução do jornal, né, Rude? Lembrando para você, hoje é a 7ª edição. Você disse que não lembrava, mas eu lembro. É a 7ª edição do jornal. Então está marcadinho aqui. Sábado que vem vai ser a 8ª. Tenham um bom final de semana a todos. Até.